Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a análise aqui com o Setup 7. Vocês percebem aí que o preço ele atingiu já mínimas muito baixas, daí ocorreu esse rally, que foi uma movimentação muito forte, uma explosão para a alta, certo? Vamos puxar aqui nossa FIB e vamos analisar aqui qual é o tipo de operacional com FIB que se adequa mais ao comportamento atual do preço. Então já puxei aqui uma FIB como se fosse a Convergente 1 para ver se a gente encontraria aqui um comportamento interessante, mas vocês percebem que após esse rally, o preço ele entrou em range, né? O preço está em range. Então vamos só ajustar aqui para ver se seria uma Fibonacci range que atenderia melhor. Bom, nesse caso aqui, me parece que a Fibo Convergente 1 está atendendo bem. Vocês percebem aí que o preço ele respeitou quando ele encontrou o ponto 261.8, olha, a formação fractal bem ali na 261.8 e voltou. E aí ele já está respeitando aí a nossa operacional do retângulo dourado. Então, já faço essa entradinha aqui nesse ponto estratégico aqui do retângulo dourado, no 161.8, ao perceber que o preço encontrou o ponto extremo 261.8 e reverteu jogando o preço para o próximo cômodo 161.8, tá? Essa última vela de baixa ela demonstrou uma fraqueza da demanda, apresentou em uma T3, né, um teorema 3, e aqui nós temos aqui, olha, nosso retângulo dourado, temos aqui uma linha convergente bem lá no 261.8, formação fractal, onde tem banda de Bollinger, onde tem o 261.8 da Fibo, e daí o preço ele veio a subir. Temos aí o ciclo crescente, vela de força, né? Teorema 3 apontando para cima. Então tá aí a nossa entrada nessa retraçãozinha aí na 161.8, tá? Vamos agora observar um pouco. Você percebe essa última vela que a gente entrou na retração? Foi uma vela de baixa expressão, anomalia, uma outra T3 aí, ao encontrar o setup, né, as médias do setup. O preço jogou para baixo, você tem aí esse derretimento, certo? O volume agredindo ali também, certo? E ele jogou aqui para uma linha aqui de suporte, né? Em anomalia, né? Observa um pouquinho mais esse comportamento. Por que você não fez entrada aí? Porque as minhas entradas elas são ou partindo de um ponto de Fibo ou tomando ele como alvo. Então aí se eu fizesse entrada aí seria uma entrada considerando esse suportezinho aí, tá? Mas aí não seria, na verdade, considerando o ponto de Fibo, nem como alvo, nem partindo do ponto de Fibo, a análise. Então é uma questão operacional apenas. Aqui a gente pode fazer uma análise partindo do próprio operacional, olha. Ele fechou ali na 161.8 do retângulo dourado, com volume anômalo e muito alto, né? Esforço versus resultado aí você tem essa vela aí que sofreu grande rejeição nessa bankline, certo? Na mesma região onde o preço ele tentou outras vezes romper com um volume muito alto e sofreu aí essa rejeição, certo?
e com um volume de uma vela elefante, porém a vela não teve uma propagação de vela elefante, ela teve muita rejeição e uma propagação mediana. Então, vamos aguardar aqui algumas oportunidades. Você tem uma vela de indecisão agora, de demanda, certo? Com essa subida do preço na vela anterior, teve uma especulação para alta, né? Porque o preço ele jogou com força para cima, porém ele sofreu uma grande rejeição, encontrou o mesmo ponto da Bankline, que já testou outras vezes, e aí você teria aí, até seria possível aí uma entrada 3, que a gente não fez, mas que seria possível, mas foi após aí uma vela de indecisão, com fechamento no meio, né? Uma vela de oferta, né? De indecisão, então eu preferi não fazer entrada, mas a análise seria de uma entrada 3, que seria a frustração de compra. Então você vê aí, olha, temos até um padrão gráfico aí, você poderia até dizer que isso aí seria um Harami, né? Você tem essa vela de indecisão aí, com sua abertura e fechamento envolvidas na vela anterior. Olha aí, mais uma vez, o preço ele sofrendo rejeição, certo? Ele sofreu rejeição em cima, sofrendo rejeição embaixo, né? Muito pavio aí. Quem gosta de operar retração. Por enquanto aí não estou vendo aí muita clareza aí para uma entrada, apostando em uma boa propagação na entrada. Vamos por enquanto só observar. Encontrou aí o suporte 2618. Especulou-se aí uma alta, porém o preço ele reverteu, certo? Deslocou o preço para baixo. Aí também caberia uma entrada 3, no entanto, o volume está anômalo, se você fizer análise esforço versus resultado. O volume muito baixo dessa última vela, né? O preço ele está se movendo em cachoeira, certo? Você tem um gotejamento após aquela anomalia dessa vela de alta aí, que teve um volume muito alto e grande rejeição. Você tem aí um derretimento do preço, mas essa pernada aí ela está muito anômala, certo? Você percebe a anomalia se fosse o resultado, o preço ele está derretendo devido àquela forte anomalia, após o preço ele testar algumas vezes aquela região ali da Bankline, né, onde ele teve várias várias rejeições, certo? Ele fez inclusive ali um movimento de M lá em cima e agora ele está derretendo, porém de forma anômala. Olha, mais uma anomalia aí. Então ele já passou aí do ponto 261.8, né, do retângulo. E aí agora a gente projeta ele para dar continuidade ao operacional, tá? Você percebe aí, ó, o volume baixinho, né? Tá fazendo aí agora o volume contido. Só que aí quase contido, porque o volume dessa última vela aí ainda conseguiu ser um pouquinho menor do que a vela anterior, que tem propagação menor. Então por enquanto aí eu prefiro só assistir. Mas a gente está analisando, né, um momento de baixa, né, um derretimento do preço. O preço ele se comportando aí em gotejamento, em derretimento. E você tem aí esse martelo aí, olha, com hipovolume, certo? Por isso a nossa entrada, você tem esse martelo aí nesse momento de baixa, né, com um volume extremamente baixo, porque não foi um martelo de baixa propagação, ele teve uma propagação legal, olha o corpo dessa vela. No entanto, o seu volume ele é igual ou inferior a velas que não tem propagação nenhuma, como essa daqui, menor, tá vendo? Ele tem menos volume do que essa vela, como pode, né?
e outras velas também. Então, e o preço também ele ainda não tinha atingido o alvo projetado, né? Então vamos ver aqui, olha o volume dessa vela, né? E aí a gente pega outros volumes parecidos e quando você vai olhar o corpo da vela, olha os corpos das velas, né? Então ele apresentou aí um hipovolume para sua propagação, tá vendo? E aí o preço ele ainda descia mais, né? E agora o que acontece? Olha, o preço ele cerrou com uma vela de força, quebrando um ciclo volumétrico decrescente bem em cima de uma bankline, sem rompê-la, bem em cima. Então ele agrediu no volume, quebrou um ciclo volumétrico, fechou em cima da bankline, na região 261.8 da FIBO, certo? Onde aí estava se especulando uma baixa, né, devido ao volume que agrediu a propagação alta da vela, então considerou-se que ele poderia vir a descer mais, mas essa vela ela quebrou o ciclo que o preço vinha fazendo, certo? Numa região de suporte, onde tem banda de Bollinger, Bankline, 2001.8 da FIBO, certo? E o volume também é esforço versus resultado anômalo, então olha quantas coisas aqui, né? Quanto suporte nessa região, certo? E aqui ainda vai caber mais uma entrada, eu já explico. E aqui seria a entrada 3, por quê? Na entrada anterior especulou-se que o preço ia cair, o preço ia descer, certo? Mas como a gente verificou que essa última vela de baixa ela quebrou um ciclo volumétrico da sua tendência, fechou em cima da bankline, não rompeu a bankline, o preço voltou, certo? E ele veio a frustrar a oferta, né? Estava se especulando ali uma vela de baixa pelo volume, você vê lá o volume vermelho. Só que essa expectativa ela foi frustrada, então a gente vai entrar nessa frustração. Oferta frustrada, entrada para alta. Tá certo, amigos? Então, vamos ver aqui direitinho agora. Entrada 3, teorema 1. Anomalias que ocorrem em suporte de resistência abrem possibilidades para trader. Já nos ensinou o mestre Vini, nosso grande amigo. E aí você tem esse suporte aí, bankline, banda de Bollinger, ponto extremo do retângulo dourado. E aí essa pernada que eu já tinha avisado que estava bem anômala. Olha os corpos das velas, né, apresentando essas anomalias esforço versus resultado. E aí esse nível de suporte. Você vê que ele sofreu aqui, né, uma reação do preço. Ele veio a descer, esse pavio significa que o preço ele desceu, mas ele reverteu, frustrando assim a oferta. E aí você vê, olha, o preço continua subindo. Frustração de oferta em nível de suporte. Ok, amigos? Até a próxima.